Você tem medo de alguma coisa? Ou fobia? Tem medo de barata? Tem medo de alguma coisa? Então a primeira coisa a fazer agora é clicar aqui embaixo no joinha, no gostei. Se inscreve no canal e ativa a notificação, porque eu vou contar umas histórias para você aqui que vão fazer você ficar assustado. Bem-vindos, eu sou o André Brasil. Para quem não me conhece, gostaria de agradecer os seguidores do canal que têm feito uma diferença imensa, fazendo com que o alcance dessas publicações, desses vídeos, alcance o maior número de pessoas possível. Por isso que eu peço que se inscreva no canal, compartilhe, porque a importância de difundirmos os assuntos relacionados à mente é importantíssimo. E o assunto de hoje eu vou tentar ser um pouco mais descontraído, porque eu não vou falar de medicações, eu vou falar de fobias. Vou tentar até ver se consigo botar alguma imagenzinha aqui, deixa eu ver, para chamar a atenção de todo mundo. Beleza, acho que botei, acho que ficou certinho. Fobias, quem é que tem medo de alguma coisa? Medo de alguma coisa específica. Conheço gente que tem medo de barata, medo de altura, medo de... comenta alguma coisa embaixo, bota aí. Você tem medo de que? Fobia, que você não pode ver aquela coisa porque você congela. Vamos fazer um exemplo mais conhecido: medo de insetos, medo de barata. Tem uma aracnofobia, famoso, que até já virou filme. Aracnofobia. Medo de aranha. A pessoa que você tem que conviver com o risco de encontrar um desses elementos que te causam fobia a todo momento. Por exemplo, alguém que tem medo de barata. Antes de entrar no ambiente, pede para alguém olhar todos os cantos para ver se tem uma barata escondida em algum lugar. Que se encontra a barata, a pessoa perde o controle de si mesmo. É como se algo muito apavorante, é como se aquela barata se transformasse num Godzilla, num dinossauro gigantesco, que aquilo fosse devorar a pessoa, porque a fobia, ela é específica, é um medo absolutamente irracional. De onde começa esse medo? A maioria dos medos, ele é ensinado. Você sabia disso? A gente aprende com alguém que a gente convive, ou alguém te coloca medo sobre aquela coisa. O medo de barata, por exemplo, é um medo que ele é aprendido. Por exemplo, algum de nós aqui no Brasil tem medo de urso polar? Me responda. Alguém tem medo de urso polar? Quando vê na televisão o urso polar, congela, que tem medo, não pode ver a imagem de urso polar. Dificilmente a gente vai encontrar. Não digo que possa existir. Alguém aqui do contra pode comentar e dizer: não, eu tenho medo de urso polar, sim, me apavoro quando encontro o urso polar. Mas porque não é da nossa realidade. Mas se eu disser que tem medo de pitbull, não pode ver um cachorro. Tem gente que tem medo de cachorros de qualquer tamanho. Seja um pincher, um shih tzu, até cachorros de um porte maior, como um pastor alemão, um doberman, um pitbull. Mas alguém com certeza na infância ou na adolescência ensinou, ou ela viu alguém tendo medo, ou assistiu algum filme, ou leu algum livro que alguém tinha medo daquela coisa. Medo de altura, medo do mar, medo de pegar avião. Sim, também fobia de aviões, medo de aviões. Eu vou abrir uma exceção aqui, eu vou falar de mim. Então, nos canais do YouTube, geralmente os youtubers não falam de si mesmos. Eu vou permitir aqui contar uma pequena história. E senta aí e começa a me ouvir, porque eu vou fazer o divã do YouTube, o divã de mim mesmo para vocês. Certo período na minha vida, eu precisava viajar com muita frequência entre Salvador e São Paulo. Senão, toda semana eu tinha que pegar um voo para um trabalho que eu tinha na cidade de São Paulo. E eu nunca tive medo de avião. Sempre gostava, sempre tive verdadeiro fascínio em ver aviões. Eu já tinha voado várias vezes na minha infância, na adolescência. Mas quando eu me encarei tendo que toda semana
ia pela manhã, era uma viagem de Salvador para São Paulo, são 2 horas e 20 de voo, tendo que sair aqui de manhã cedo, 4, 5 horas da manhã, chegando em São Paulo, ia para esse trabalho que eu tinha, passava o dia e no início da noite pegava o voo de volta para Salvador com mais 2 horas e 20. Era um dia realmente muito cansativo para mim, mas um dia proveitoso, porém cansativo. Eu viajava com as mãos agarradas na poltrona do avião o tempo inteiro. Só que não vinha um pensamento específico de medo que o avião pudesse cair, tivesse algum acidente. Nunca veio qualquer pensamento de receio ou de medo ou de desespero. Até que um dia, conversando com um colega psiquiatra, às vezes o psiquiatra também precisa de um psiquiatra para conversar com ele, para poder colocar as ideias e as minhoquinhas no lugar, e ele chegou a uma conclusão muito simples. Eu digo: André, assim como muitos médicos, você deve ter um senso de controle muito grande. Você deve ser muito controlador. Então, pelo fato de alguém estar pilotando e você não conhecer quem é a pessoa, com certeza aquilo te causa um certo desconforto. Aí eu parei e pensei, é verdade, eu não gosto de andar de carona com algumas pessoas porque eu não estou dirigindo o carro. Assim como o avião, então a pessoa está colocando a minha vida ali a 11 mil metros de altura, a 800 km por hora, e eu não sei quem está pilotando aquela aeronave. E comecei, isso foi 2001, 2002, isso denuncia um pouco a minha idade, e eu comecei a estudar muito, vendo pela internet, lendo livros sobre aviação, e hoje eu posso dizer que eu sou um piloto em terra firme, porque eu entendo tudo sobre aviação e não piloto. Eu então adoro histórias de aviação, e como eu comecei a controlar meu pensamento, sabendo como voava um avião, e quem viaja do meu lado comigo numa qualquer viagem se diverte porque eu conheço todas as etapas do voo. Vai recolher o trem de pouso agora, vai recolher o flap, vai recolher o flaperon, o ângulo de ataque é esse. Então toda a terminologia da aviação eu conheço. Então eu passei a pilotar o avião junto com o piloto lá na frente do cockpit da aeronave, eu lá atrás deixei de ficar me agarrando na poltrona do avião com medo do descontrole e passei a ser piloto junto com ele. Então eu comecei a ter uma viagem mental dizendo que eu também sou piloto, eu adoro fazer isso, e aí eu venci o que era uma fobia do descontrole. Eu tinha então uma fobia específica de não ter controle da situação. Ainda bem, isso já tem muitos e muitos anos, e hoje eu ensino técnicas conversando com os pacientes dentro do consultório de como vencer a fobia, porque aí vem uma notícia não tão boa. Não existe um medicamento específico para a fobia. As fobias podem acontecer junto com outras doenças, como ansiedade, com quadros depressivos, quadros de esquizofrenia, podem causar também alguns elementos fóbicos, porém, não há um remédio específico para tratar a fobia. Se você tem medo de altura, você tem um medicamento para poder tratar, que é enfrentar, nem que seja um pouquinho de cada vez, a altura. Se você tem medo de aranha, você tem que se submeter à proximidade com aquele animal, com esse inseto, uma vez um pouquinho, para poder ver que aquele animal não é ameaçador como você imagina. Eu conheço uma pessoa que tem fobia de trovão. Não pode cair uma tempestade que ela se esconde debaixo da cama, são como se o mundo fosse acabar. E uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa até religiosa, que tem fundamentos religiosos muito bem concebidos, uma pessoa que você conversa com ela, ela exala paz, tranquilidade, mas tem medo de trovão. Então, qual é a gênese dessa questão? Como tratar? Então, ela não vai se livrar dos trovões, os trovões vão continuar acontecendo, mas ela tem que enfrentar e entender que no momento que acontece aquele evento da proximidade ou da lembrança do fato, por exemplo, como fatos estressantes ou fatos de trauma, que remetem à lembrança do fato que gera a fobia e que isso gera ansiedade, gera uma crise de ansiedade, mas uma crise de ansiedade que é motivada. Então, não tem outra estratégia senão, e eu vou me aproximar de vocês e dizer que existe enfrentamento, enfrentar o problema. Encare o problema de frente, encare essa fobia e vá seguir em frente. Quem pode ajudar isso? O psiquiatra pode conversar com você? Pode, claro, vai conversar. Não espere que ele vai te passar um tranquilizante. E se um psiquiatra
começar a dizer, vou te passar só para fobia esse medicamento aqui, a não ser caso, por exemplo, de fobia de avião, que a pessoa que até entra no avião, mas pede para tomar algum tranquilizante antes de entrar na aeronave. Nesses casos específicos, a gente pode até abrir algumas exceções. Mas a conversa é importante para poder você tirar o mito do gigantesco temor que aquela questão te causa. Um trabalho psicoterápico, um trabalho de recondicionamento dos seus medos, das suas fobias, ele é fundamental, mas tem que ser conduzido por alguém. Se você resolver agora, para ter a coragem de dizer, eu vou vencer, eu quero fazer o seguinte, vou fazer uma proposta do grupo que chegou até aqui do vídeo, nossos quase 10 minutos de vídeo, dizendo, eu digo, olha, André, te ouvi até agora, e você não curou a minha fobia, mas vamos fazer um acordo? Eu vou pedir para que você vença um pouco a fobia de cada dia. Lembra desse vídeo? Podendo, compartilha, será legal você compartilhar com pessoas que possam estar vivendo vídeo de fobia, acredite, é mais frequente do que a gente pode imaginar. Enfrentar pelo menos um pouco a cada dia. Se você tem medo de cachorro, não adianta, o cachorro vai estar em todo momento circulando ali perto da sua casa. Se você mora numa zona urbana, numa zona rural, vai ter sempre um cachorro por perto. Você vai deixar de conviver com as pessoas porque tem um cachorro, visitar uma casa de um amigo porque ele tem um cachorro, pedir para prender o cachorro porque o cachorro é uma ameaça, como se fosse um leão. Vamos tirar um mito. Para antes de enfrentar o problema, seja ele qual for, coloque na sua cabeça, traga o pensamento e diga: que tamanho tem essa fobia? O que é que este elemento que me traz fobia vai me ameaçar? A palavra é enfrentar a ameaça. Se a ameaça é concreta, se você tem medo de um pequeno inseto ou medo de uma coisa mais grandiosa, diga: eu vou morrer por conta disso? A barata vai me matar? A aranha vai me matar? Tem gente que tem medo de cobra. A cobra vai me matar? Você encontra cobra em todo lugar que você vai? Não. Eu não vou para uma fazenda porque posso encontrar uma cobra. Você pode encontrar uma cobra na fazenda? Pode. Mas a cobra tem mais medo de você do que você tem medo dela. Acredite que não estou dizendo. Enfrente, seja o tamanho do medo que você tiver, enfrente um pouco a cada dia. Porque o segredo de vencer a fobia é você encarar e reduzir o tamanho do medo para que ele fique daquele tamanho gigantesco que você imagina e ficar uma coisinha pequenininha até que um dia você vai esquecer e vai dar até risada de dizer: poxa, um dia eu tive medo disso, como hoje eu dou risada dizendo: poxa, uma época eu me prendia na cadeira do avião achando que eu ia perder o controle da história, e hoje em dia eu viajo, eu tenho prazer em estar no avião, me sinto confortável porque eu estudei, eu enfrentei estudando tudo sobre aviação. Espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês todos. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Compartilhem. Quem não curtiu, curta. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não ativou o sininho de notificação, ativa, porque toda semana tem um vídeo novo no canal. Eu estou tentando melhorar cada semana e aprendendo com vocês, lendo os comentários, ouvindo. E se quiser falar comigo, manda um e-mail: drandrebrasilribeiro@gmail.com. DR está embaixo escrito, drandrebrasilribeiro.com, e eu teria o maior prazer de te responder e entrar em contato com todos os seguidores do canal. E o recado de hoje foi esse. Fique bem.